Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Muito bem, então. Vamos dar início à nossa aula de português de hoje. Hoje, dia 2 de junho. Muito bem, então. Hoje, quinta-feira, vamos para a página 75 de português, com a palavra o leitor. Vejam nessa imagem duas crianças lendo, né? Muito bem, então. Na imagem, uma das crianças está lendo uma revista. Qual é o nome da revista? Ciência Hoje das Crianças. Muito bem. Você já ouviu falar na revista Ciência Hoje das Crianças? Você já deve ter ouvido falar na apostila, né? Muito bem. Você tem uma revista preferida? Qual é a sua revista preferida? Muito bem. Agora, na página 76, você já viu um lagarto? Se sim, onde? Você já viu um lagarto no jardim, na árvore? Observe o título da revista Ciência Hoje das Crianças. Que tipo de texto essa revista publica? Você já leu algum texto dessa revista? Para qual público os textos dessa revista são escritos? Você já estudou um texto desse tipo nas aulas de língua portuguesa? Se você se lembra, qual era o assunto dele? Aqui, a menininha está com a revista aberta, Ciência Hoje das Crianças. O título que o menininho está lendo do texto da notícia, qual que é? Por que o lagarto balança tanto a cabeça? Muito bem. Nós já estudamos na apostila de português no bimestre passado. Vocês se lembram sobre os sapinhos? Muito bem. Nós já estudamos sobre os sapinhos. Agora, hoje, você vai conhecer o texto sobre lagartos, publicado na revista Ciência Hoje das Crianças. Acompanhe a leitura do professor. Vamos lá. Por que o lagarto balança tanto a cabeça? Na verdade, é o lagarto cinzento que balança a cabeça para cima e para baixo com frequência, como se estivesse concordando com algo ou curtindo um som. Você já viu? Este pequeno réptil, também conhecido como calango, carambolo, ou labiró ou tamacaré, mede de 9 a 12 centímetros e pertence à espécie Tropidurus spisdus, mas outros lagartos do gênero Tropidurus também fazem o mesmo movimento com a cabeça. O lagarto cinzento segue esse ritmo o dia todo, balança a cabeça ainda alguns centímetros e balança novamente e assim segue. Quando eu era criança e nem sonhava em me tornar pesquisador, já ficava intrigado com o comportamento desse animal. Em dada ocasião, eu perguntei à minha avó se ela sabia por que ele balançava tanto a cabeça. Ela me contou uma história na época, mas eu não fiquei muito convencido e guardei essa curiosidade. Cresci, acabei me dedicando ao meio ambiente e adivinha só o que resolvi investigar? Ele, claro, o lagarto cinzento. Depois de muita observação e estudo, descobri que, como esses lagartos são incapazes de emitir sons, eles usam esse balançar da cabeça como um meio de comunicação visual com indivíduos da mesma espécie. Se você pensou em algo semelhante à linguagem de sinais, usada pelas pessoas que não falam, é por aí mesmo. O número de balançadas, o intervalo entre cada uma delas e o espaço entre os conjuntos de balançadas têm significados que são compreendidos
por outros lagartos cinzentos. Olhem só que interessante esse texto. Continuando. Com esse comportamento, um lagarto pode informar ao outro, por exemplo, se é macho ou fêmea e dar dicas sobre a sua força e resistência, o que é muito importante na defesa de seu território. Não é interessante? Mas é bem diferente da versão que minha avó me contou, que era muito divertida. Muito bem, então. No nosso glossário de hoje, nós temos algumas palavras novas, né? O que é réptil? É um animal que se arrasta. O que é intrigado? Intrigado é a mesma coisa que curioso. Investigar. O que é investigar? É pesquisar, é seguir vestígios. O que é emitir? É soltar, exprimir. E o que é resistência? É força, é a capacidade de suportar dificuldades. Então, o escritor Givanildo Pinheiro Miranda, ele é biólogo e professor na Universidade Federal do Maranhão. Ele faz pesquisa sobre lagartos e escreve para a revista Ciência Hoje das Crianças. Então, vocês viram só que interessante? O lagarto usa o movimento dele de balançar a cabeça para se comunicar. Por quê? Porque ele não emite sons. É como se ele fosse mudo, né? Após a leitura, você acertou o tipo de texto que a revista Ciência Hoje das Crianças publica? O que ela publica? Ela publica textos para o público infantil, tá? Textos informativos científicos, né? E que dessa forma ela tem um vocabulário fácil das crianças entenderem, certo? O que o trecho da revista Ciência Hoje para as Crianças quer explicar? O que o texto da revista Ciência Hoje das Crianças quer explicar? Ela quer explicar por que o lagarto balança a cabeça. Muito bem. Na número 3, leia este trecho junto com os colegas e o professor. Na verdade, é o lagarto cinzento que balança a cabeça para cima e para baixo com frequência, como se estivesse concordando com algo ou curtindo um som. Você já viu? Este pequeno réptil, também conhecido como calango, carambolo, labiró ou tamaqueré, mede de 9 a 12 centímetros. Muito bem. Quem é este pequeno réptil citado no texto? Quem é ele? É o lagarto cinzento. Muito bem, escrevam lá. Número 4. O autor do texto ouviu a explicação de sua avó sobre o balançar da cabeça do lagarto. Por que então ele foi estudar esse assunto quando se tornou adulto? Porque ele não ficou convencido da explicação da avó, né? Vocês podem estar escrevendo aqui. Na número 5, marque um X no quadradinho com a resposta correta. O lagarto balança a cabeça para concordar com os outros lagartos, para comunicar-se com os outros lagartos ou para observar o que há no seu entorno. Para comunicar-se com os outros lagartos. Então, nós vamos marcar a opção do meio, né? Muito bem. Aqui tem sugestões de livros, né? Planeta Bicho, um almanaque animal, poemas. E Daniel, no Mundo do Silêncio. Muito bem. Agora, na página 80, no texto que vocês ouviram sobre o lagarto cinzento, o autor fala de linguagem dos sinais, usada pelas pessoas que não falam. Na verdade, essas pessoas usam uma língua chamada Libras, que é a língua brasileira de sinais. Essa palavra é formada pelas primeiras letras de cada uma destas palavras. O li é de língua e o Brás é brasileira. O S, sinais, tá? Linguagem, língua brasileira de sinais. Ela é o meio de comunicação das pessoas surdas. A comunicação com a Libras é feita pelo movimento das mãos e é percebida pela visão. Veja como é o alfabeto em Libras.
Então, aqui é o alfabeto em libras e aqui os numerais em libras. Assim como para falar e escrever não basta conhecer as letras do alfabeto, para se comunicar em libras também é preciso aprender muitos outros sinais e praticar bastante. Muito bem, agora na página 81, texto 2. Quem lê jornais e revistas acaba tendo uma opinião sobre quem leu, sobre o que leu e pode querer escrever contando a sua opinião para o jornal ou a revista. Alguns leitores do texto Por que o Lagarto Balança Tanto a Cabeça fizeram isso escrevendo uma carta para a revista. Acompanhe a leitura dessa carta com o professor. Lagartos. Olá, pessoal da revista Ciência Hoje para Crianças. Ficamos muito impressionados com o texto Por que o Lagarto Balança Tanto a Cabeça, publicado na revista Ciência Hoje para as Crianças, 244, que fala sobre o lagarto cinzento. Ele usa a cabeça para se comunicar com outros da mesma espécie. Eles se comportam assim para informar se são machos ou fêmeas. Eles vivem num ambiente natural, como rochas embaixo d'água da terra e sobre árvores. Gostamos muito do texto e ficaríamos bem felizes se nossa cartinha fosse publicada. Um grande abraço. Alunos do 3º ano da Escola Municipal, Professor João Oliveira Lima, Pontal, Quixeré, Ceará. Então, aqui, esse pequeno trecho foi escrito por esses alunos do 3º ano sobre aquela publicação daquele texto Por que o Lagarto Cinzento Balança Tanto a Cabeça. Então, foi publicado na revista e aqui está a resposta da revista para a turma. Olá, turma, que bom que gostaram do artigo sobre o lagarto cinzento. Há outros textos sobre animais nesta edição. Confiram. E aqui está o site. Acesso em 18 de julho de 2019. Então, segundo ano, na página 82, segundo o que a gente leu, quem são os leitores que escreveram sobre o texto Por que o Lagarto Balança Tanto a Cabeça? Os leitores são os alunos do 3º ano da Escola Municipal Professor João Oliveira Lima, da cidade de Pontal, Quixeré, no estado do Ceará. Muito bem, escrevam lá na número 1. Número 2, para quem eles escreveram? Que cumprimento esses leitores usaram? Eles escreveram para a revista Ciências Hoje para Crianças, certo? E o cumprimento que eles usaram é Olá, pessoal, Na número 3, por que os alunos do 3º ano escreveram para a revista? Eles escreveram porque eles gostaram muito do texto, Eles escreveram para contar como ficaram impressionados com o texto. Número 4. O que esses leitores desejavam que acontecesse com sua cartinha? Eles desejavam que ela fosse publicada, e ela foi, Responda oralmente o desejo dos leitores se foi realizado. Como você sabe disso? Sim, foi realizado, Isso aqui é só oral. Os créditos logo abaixo do texto indicam que a cartinha foi publicada, Aqui, significa que foi publicada, tá bom? Agora, na questão número 6, qual frase os leitores usaram para se despedir na cartinha? Qual frase que eles usaram? Eles usaram um grande abraço, muito bem, um grande abraço. Número 7, responda oralmente. A revista Ciências Hoje das Crianças respondeu aos leitores? Como descobrimos essa resposta? Sim, ela respondeu. A resposta está em outro formato de letra e a frase de cumprimento aos leitores. Está escrito: Olá, turma! Que bom que gostaram do artigo sobre o lagarto cinzento. Há outros textos sobre animais nessa edição. Confiram. Que cumprimento foi usado pela revista? Olá, turma! Muito bem, escrevam lá, tá? Agora, na página 84, letras S e Z. No texto Por que o Lagarto Balança Tanto a Cabeça? Lido em aula, encontramos estas palavras.
cinzento, visual, fazem, curiosidade, incapazes e defesa. Leia em voz alta as palavras do quadro acima, depois responda. O que você percebeu sobre o som das letras S e Z nessas palavras? Cinzento, visual, fazem, curiosidade, incapazes e defesa. Dá diferença entre o som das palavras que são escritas com Z aqui e as que são escritas com S? Não, né? Todas têm som de Z. O som é o mesmo, né? Som de Z. Muito bem. Na número 2, quando o som da letra S é igual ao da letra Z? Quando a letra S está entre vogais, ó. Visual está entre o I e o U. Curiosidade entre o O e o I. E defesa está entre o E e o A. Então, quando está entre vogais. Número 3. Escreva outras 3 palavras em que a letra Z apareça no início, no meio, tá? 3 palavras em que a letra Z esteja no início da palavra e outras 3 em que a letra Z esteja no meio da palavra. Na página 85, encontre e pinte as palavras com Z, tá? Vocês vão estar encontrando e pintando. Por exemplo, aqui, zangado, azar. Contornem e pintem, ou já pintem direto, né? Não precisa contornar. Muito bem. Na número 5, leia em voz alta as palavras do quadro abaixo e preste atenção ao som do S e do Z. Zoar, soar. Zumbido, surdo. Zeca, som. Zero, sal. O que você conclui sobre o som do Z no início das palavras? No início da palavra, a letra Z tem o mesmo som que na palavra zero, que na palavra Zé, no nome Zé, e que na palavra zoar, né? Podem escrever. Na letra B, e sobre o som da letra S no início da palavra? No início da palavra, a letra S tem o mesmo som que em sapo, seda, sopro, tá? A prof vai escrever. Muito bem, então, segundo Ana, a prof escreveu aqui, tá? Agora, a regrinha, o que aprendemos sobre as letras S e Z. Letra S, em início de palavra, o S sempre tem o som de S mesmo, como em soar e sal. E entre vogais tem som de Z, como em casa e uso. A letra Z, início de sílaba, o Z sempre tem o som de Z, como em zero e zeca. E em início de palavra, o som de Z só pode ser escrito com Z, nunca com S. Muito bem. Agora, nós vamos para a página 87. Vamos lá, então. Esperto para cachorro. Muito bem. Esperto para cachorro. Então, nós vamos deixar esse aqui para a próxima aula, tá? Então, nós trabalhamos hoje até a página 86, tá? Esse texto aqui será para a próxima aula de língua portuguesa. Muito bem, então, segundo ano. Beijos, até mais!